Graça e paz, amados, tudo bem? Desculpa aí. Aqui nós vamos falar hoje o corpo de Cristo número 11. Preste bem atenção. Esse material, ele trata sobre a utilização e você descobrir no corpo de Cristo qual é o teu chamado, o teu ministério, tua função, o que você pretende desempenhar no corpo de Cristo. Porque dentro do corpo de Cristo nós vamos entender que como corpo de Cristo somos células vivas. Não falo de células de grupo de irmãos, não. Eu falo da utilidade do corpo. O corpo, por exemplo, ele centenas e milhares de células estão sendo agora despejadas para fora do nosso corpo porque perderam a sua utilidade. Muita gente, eu percebo na caminhada, que muita gente às vezes quer ser pastor, quer ter o título de pastor, né? Eu fico observando algumas pessoas, né? Elas querem ser alguma coisa na casa do Senhor. Eu lembro quando eu fui separado para ser pastor, eu estava em casa dormindo, alguém me pegou pelo braço, eu ainda estava acordando. Você precisa vir nessa reunião agora. E eu fui correndo para uma reunião que eu nem sabia o que ia acontecer lá. Eu achei até que alguém ia fazer alguma coisa contra a minha vida, se você quer saber. E quando cheguei lá, eu estava sendo separado para o Santo Ministério. Eu nunca trabalhei pensando em títulos ou ser alguma coisa. Eu nunca trabalhei almejando ser alguma coisa. Eu sempre sabia o que eu era. Eu tinha um chamado, Deus havia feito esse chamado para mim. Deus havia já dito no meu coração que eu haveria de ser um pastor. Sabia que eu era um evangelista, porque eu pregava, falava de Jesus para os quatro cantos da terra. Sabia que era mestre, porque eu ensinava, eu gostava de ensinar. Sabia também que era profeta, porque Deus me usou várias vezes para profetizar na vida de pessoas. Então eu nunca me preocupei em ser alguma coisa, ou ter títulos, né? Ah, vou ganhar uma carteirinha, vou ganhar sei lá, alguma coisa parecida, né? Então o que acontece? Quando eu comecei o meu ministério, a única coisa que eu era útil. Eu era útil na igreja, eu era professor de escola dominical, eu pregava quando era necessário, eu dava aula quando era necessário, eu visitava pessoas, ia até a casa das pessoas, orar, fazer cultos e visitar os enfermos, ungir os enfermos, antes de ter qualquer título, e eu preservava pela minha vida espiritual, numa vida de santidade, numa vida de renúncia, muitas vezes, evitando, cuidado, não que eu não falhasse, mas evitando palavrões, evitando palavras torpes, evitando atitudes negativas, atitudes que como pastor, eu não poderia ter, mas eu vivia como pastor sem ter título, eu vivia como mestre sem ter título, eu vivia como profeta sem ter título. Por que isso? Porque, na verdade, o que eu já era, Deus sabia. Então, o que você tem que se preocupar não é em ter um título, mas ser aquilo que Deus já sabe que você é. E ao tempo certo, Ele vai te consagrar. O tempo certo, Ele vai te separar. O tempo certo, Ele vai te ungir, vai te dar tudo aquilo que você precisa ser reconhecido pelos homens. Outra coisa, deixa eu te falar, o mesmo homem que bate nas suas costas, olha, você é um pastor legal, você é um cara maneiro, você é um cara, pastor Paulo, pastorzão. São as mesmas pessoas que te metem o pau, falam mal de você, te denigrem a tua imagem às vezes, sem ter um motivo claro, né? Então, às vezes, pare de se preocupar com o que os homens pensam, com o que as pessoas pensam, e comece a ser uma pessoa útil na casa do Senhor. Seja servo na casa do Senhor. Seja alguém pronto para servir na casa do Senhor, independente de título ou não, independente de qualquer coisa, independente do que você é, vai ser ou deixa de ser.
Quando você tiver que ser, Deus é muito claro, operando Deus, quem impedirá? Lembre-se de uma coisa, existia um garoto lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai, que não tinha um pingo de valor quase para eles. Eram as ovelhas malhadas, as ovelhas sem valor para sacrifício, né? Elas não tinham utilidade. E um garoto as protegia, enfrentando ursos e leões. Foi esse garoto que Deus viu e escolheu para ser rei de Israel. Então saiba de uma coisa, em vez de você se preocupar em ser rei ou ter algum título na igreja, comece a enfrentar os ursos e os leões que tentam às vezes destruir o rebanho de Deus, e seja útil na casa do Senhor, para que Deus glorifique o nome dele na sua vida. E se Deus operar, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir a ação do Espírito, a ação de Deus na tua vida. Lembre-se disso. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre tua vida e guarde essa mensagem no fundo do teu coração.